Irmãos, em Daniel capítulo 9, nos é dito que 70 semanas estão determinadas para que a profecia se cumpra, para que a transgressão seja encerrada, para que o ungido de Deus ele possa retornar, para expiar pecados, para se fazer justiça eterna. O Senhor estabeleceu 70 semanas. Nessas 70 semanas, o Senhor estabeleceu um ponto de partida, um reloginho, um cronômetro, a partir da ordem que saiu para que o santuário fosse e a cidade fossem reedificadas. Por que eu estou falando isso para a gente começar o nosso estudo? Porque dessas 70 semanas, 69 já se cumpriram. Então, desde a ordem para reedificar a cidade até a morte do ungido de Deus, o nosso Senhor Jesus, 7 semanas mais 62. Então, Deus pausou a sua contagem para abrir uma época que nós podemos dizer assim, parentética nessa profecia. E nós chamamos esta época parentética de a Era da Graça, onde Deus então permitiu que essa contagem que estava sendo realizada fosse paralisada para que a sua igreja fosse edificada e ela fosse preparada então para que a última semana começasse a contar. Nós olhamos as notícias, nós vemos que essa profecia das 70 semanas, que está em Daniel capítulo 9, ela registra um fato interessante. Na última semana, um príncipe de um povo que foi responsável pela morte do Egito, do ungido, esse príncipe ele vai romper um acordo que ele fez com muitas nações. E ele vai determinar que cesse os sacrifícios no santuário. Sabe o que isso quer dizer? Que quando isso acontecer, o santuário dos judeus estará reedificado em Jerusalém. Então, se voltará a fazer sacrifícios. E na metade desse tempo, esse governante, esse príncipe determinará que cessem esses sacrifícios. Hoje, se nós pesquisamos na internet, nós vemos que lá onde está o santuário dos judeus, existe uma mesquita muçulmana. Então, o santuário ainda não está edificado. E ele só pode ser edificado naquele lugar precisamente. Mas o que nós temos visto também? Nós temos visto uma, digamos assim, uma curvatura, uma inclinação muito interessante. Os Estados Unidos, hoje, se não a maior, uma das maiores potências mundiais, afirmou por meio do seu presidente, e levou isso a cabo, tem levado isso a cabo, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Politicamente falando, atualmente Jerusalém não é a capital de Israel. A capital de Israel é Tel Aviv. Mas a nação mais rica, mais poderosa que nós temos hoje, já afirmou que Jerusalém que é a capital de Israel. Sabe qual outro governo também tem se inclinado a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel? O nosso país, o Brasil. Então há uma tendência política de um primeiro passo de se reconhecer Jerusalém como a capital dos judeus, da nação israelita. Esse reconhecimento é um primeiro passo para se permitir o quê? Que tendo então soberania e controle total sobre Jerusalém, os judeus possam então retirar aquela mesquita que lá está e reconstruir o templo, para que se volte a sacrificar. E então
esse príncipe fará que na metade dessa semana, dessa última semana, cessem os sacrifícios de novo. O Espírito do Senhor está colocando isso para que nós tenhamos uma consciência espiritual e não intelectual apenas, de que o Senhor está movendo os últimos passos, as últimas engrenagens, para que aquela última semana da profecia das 70 semanas comece a contar. A última semana é a que vai anteceder a volta do nosso Senhor, é a que vai se consumar todo o propósito do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos que o Espírito de Deus nos desperte, porque nós estamos dormindo. O Espírito de Deus trouxe a palavra, irmão Valdecir, lá na chácara ontem, de Efésios capítulo 5. Desperta, ó tu que dormes. Nós estamos distraídos com várias coisas. Os nossos projetos, as nossas ambições, os nossos desejos, as nossas cobiças. E quando nós voltamos os nossos olhos para essas coisas, e o nosso adversário Satanás, ele quer que nós voltemos os nossos olhos para essas coisas, nós nos distraímos de que o propósito de Deus está se consumando. O Senhor tem o tempo dele para voltar. Estejamos nós preparados ou não, ele voltará. Por isso ele nos adverte em tantas passagens: vigiai, né? Nós devemos vigiar, estar preparados, como aqueles então que anelam por esse dia. Esse assunto tem tudo a ver com o que nós temos tratado nos últimos dias, porque a carta de 1 Timóteo, ela fala justamente de como nós devemos proceder na casa de Deus. Nós que somos filhos de Deus, somos santuário de Deus. Se os irmãos se recordam, no capítulo 1, a pedra fundamental do capítulo 1 é o combate às doutrinas que distraem o povo de Deus daquilo que realmente edifica. Toda aquela palavra distorcida, todo o ensino enganoso, tudo aquilo que nos faz perder tempo, que não edifica, mais causa dissensão do que edificação. Mas no capítulo 2, a preocupação do Espírito é ordenar a sua casa, estabelecendo o papel do homem e estabelecendo o papel da mulher. E quando esses papéis estão invertidos, estão distorcidos, Deus não pode agir plenamente, a sua obra fica prejudicada. Então, com esse espírito, tendo compreendido então o propósito do Senhor no estudo que nós temos feito, vamos a 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Diz assim a palavra: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Da mesma sorte, porque no verso 8, o Espírito de Deus traz o encargo para o homem. Quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem animosidade. Sem animosidade, nós já estudamos isso. Então o Espírito de Deus vem e diz: da mesma sorte as mulheres. Porque tanto homens como mulheres têm da parte do Senhor o encargo na vida da igreja. Não só os homens, não somente as mulheres, mas ambos e cada qual, segundo o arranjo que Deus estabeleceu, para expressar a sua glória, para expressar o seu eterno propósito. Não há, irmãos, quando Deus estabelece funções para homens,
funções para mulheres no seu corpo, não há da parte de Deus nenhum desejo de minimizar a mulher, né? Não há desejo de Deus de estabelecer qualquer ideia de superioridade do homem em relação à mulher. Não. Cada um tem o seu papel. E todos os papéis são gloriosos, porque foram estabelecidos por Deus. Então, voltando aqui para o que estamos considerando, a ênfase desse verso 9 é que a preocupação da mulher não deve estar na sua aparência exterior. A sua prioridade não deve ser a sua aparência exterior, a sua aparência física. O que o Espírito de Deus está alertando as irmãs, e nós irmãos também, é que na vida da igreja, na casa de Deus, Deus prioriza uma realidade e uma beleza interior, transformadora. O Senhor diz assim, que aqueles que crerem nele, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios, não do seu exterior. Mas veja bem, irmãos, quando há uma transformação interior, quando há uma realidade interior, o exterior irá também manifestar a consequência disso. Quando nós invertemos, quando nós priorizamos o exterior ao invés do interior, nós temos uma falsificação. Nós temos uma aparência que não corresponde a uma realidade. Nós temos uma figura, um aspecto religioso. Quando nós estudamos Apocalipse ele é marcado pela figura de duas mulheres. Ambas essas mulheres estão adornadas, né? Só que uma é Babilônia e outra é uma representação da igreja. Ambas estão adornadas. Só que Babilônia está adornada exteriormente, né? Cálice de ouro nas mãos, né? Vestes com pérolas e apetrechos. E ela diz assim, que ela não está viúva, né? Que ela está plena, ela de nada precisa. Isso é Babilônia, uma figura da religiosidade. Agora, Jerusalém, a palavra diz, a igreja está adornada com linho finíssimo, mas esse linho finíssimo não são vestes externas. O linho finíssimo, o Espírito de Deus traduz assim, são atos de justiça dos santos. O que é um ato de justiça, irmãos? É um ato que praticamos fundamentado, pautado, segundo a natureza de Cristo. Isso são atos de justiça. Porque existem duas justiças, uma que é aceita por Deus e outra não é. Por isso Deus diz assim, pela boca do profeta, a vossa justiça, quando ele fala da justiça dos homens, a vossa justiça é para mim como trapo de imundícia. Essa é a justiça do homem. Sabe o que é trapo de imundícia na Bíblia? Absorvente de mulher. Então a justiça dos homens aparenta para Deus como um absorvente de mulher usado. Mas a justiça de Cristo, no qual nós estamos fundamentados, essa é agradável a Deus. Então, quando há a figura da igreja como um adorno, o que o Espírito realça é o quê? A realidade interior. São atos, são obras, são atitudes que nós, os santos de Deus, praticamos segundo a natureza de Cristo e não segundo a nossa própria natureza. Então, nós estamos falando de adorno, né? O verso 9 aí de 1 Timóteo diz, então, as mulheres, elas devem trajar um traje decente. Elas devem se ataviar com modéstia e bom senso. Esse deve ser o adorno das filhas de Deus que expressam
a natureza de Cristo, né? O traje decente, para não provocar desejos em meio ao povo de Deus, dos quais as mulheres não vão poder suprir posteriormente. Então a mulher não se traja de maneira decente, não só no meio do povo de Deus, mas em todos os contextos. Ela provoca desejos que ela não pode satisfazer, né? Quando a mulher provoca um desejo, uma sensação, um desejo sexual para um homem, o qual não é o seu marido, ela está fazendo o quê? Defraudando essa pessoa. O que é defraudar? É provocar um desejo com o qual você não pode cumprir com aquele desejo. Então as mulheres devem se ataviar com um traje decente. Irmãos, que tema relevante e atual para nós. Porque a moda, porque os estilistas, porque as roupas do nosso século nunca foram tão voltadas para provocar sensações e desejos. As roupas atualmente são cada vez mais sensuais, com este objetivo. E então o Espírito de Deus diz: não é assim com a minha casa, não é assim com as minhas filhas, com as minhas servas. Elas se ataviam de forma decente, né? Aí talvez o diabo coloque assim, ó, uma fagulhinha na cabeça. Qual que é? Ah, mas ataviar de forma decente não é bonito. Ataviar de forma decente a gente fica parecendo brega, fica parecendo velho, parece roupa de velho, ataviar de forma decente. E aí, meus irmãos, que essa sensualidade tem entrado no meio da igreja. De uma das formas, na verdade, né? Vamos avançar um pouco mais aqui. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 3. Verso 3. Não seja o adorno da esposa. O que é adorno? É justamente a preocupação com a aparência externa, com enfeites, né? Com acessórios, com roupas e tudo mais. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que o Espírito de Deus está dizendo para as mulheres aqui? O importante não é o adorno exterior, mas o adorno da esposa deve ser um adorno interior. Aqui ela fala do homem interior, né? Unido a um espírito manso. Então, todas as referências que nós vemos sobre esse assunto, maneira de se vestir, maneira de se conduzir com as mulheres, o Espírito de Deus sempre vai trazer essa tônica. Priorize uma realidade interior com o Senhor, porque é isto que é de grande valia para Deus. Não priorize o exterior. Vou insistir um pouco mais, irmãos. Coloquei bastante esse ponto na última reunião. O que nós vemos hoje não é só culpa das mulheres, é culpa dos homens também. Nós, como homens, enquanto maridos, pais, nós estimulamos o comportamento de se priorizar o exterior em detrimento do interior. Muitas vezes nós preocupamos mais em auxiliar as nossas esposas e filhas e assim por diante, a maneira com que elas vão se vestir, do que ensinarmos ela o caminho do Senhor. Então isso também tem uma contrapartida de nós homens, né? Nós muitas vezes priorizamos isso. Eu quero que minha mulher se vista de uma maneira bonita para mim, mas eu estou pouco preocupado se minha mulher tem buscado se enriquecer de Cristo, que
que Cristo seja formado. Eu quero que a minha filha ande sempre muito bonita, mas estou pouco preocupado se a minha filha tem ganhado de Cristo cada dia mais. Então nós homens não temos sabido como proceder na casa de Deus. Aí você pode estar falando assim, irmão, isso é uma bobagem que você fala. Como é que você escolheu sua mulher? Você escolheu pela aparência exterior dela? Quando você conheceu, volta lá atrás. E os solteiros aí, né? Como é que você escolhe então o futuro marido e mulher? Pela aparência exterior ou por aquilo que aquela pessoa tem de Cristo? Pouquíssimos cristãos escolhem por aquilo que aquela pessoa tem de Cristo. Elas são cativadas pela aparência exterior primeiro. Então isso denota essa nossa priorização pelo externo ao invés da vida de Cristo. Isso é preocupante, é uma realidade nossa. Vamos voltar em 1 Timóteo. Verso 11 nos diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Que palavras pesadas para um mundo que está acostumado hoje a estimular o que nós chamamos de empoderamento feminino. O mundo hoje, a corrente moderna não há diferença de papéis. A mulher pode fazer tudo o que o homem pode fazer. A mulher pode exercer governo, chefia e assim por diante. Mas Deus está nos ensinando como nós devemos proceder na nossa casa? Não. Na casa dele. Na casa do nosso Deus há arranjo. Na casa do nosso Deus há ordem. Na casa do nosso Deus, Ele estabeleceu homens para algumas funções e mulheres para outras funções, segundo a sua soberana vontade. Isto é glória para os homens e glória para as mulheres. Então o que Deus fala aqui? A mulher aprenda em silêncio. Eu não permito, isso é o Espírito de Deus que está falando por intermédio de Paulo, tá? Não permito que a mulher ensine. Ela deve aprender em silêncio e ela não deve ensinar. Agora tome cuidado, irmãos, porque existem vários textos na palavra de Deus que dizem assim, por exemplo: todos podereis profetizar. Profetizar é falar por Deus, todos. Há outro trecho da palavra de Deus que fala assim: vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Filhas também. Então há uma palavra de ensino que a mulher pode trazer. A mulher pode falar nas reuniões, mas existe uma palavra de ensino que não foi confiada a ela. E o verso 12 fala sobre isso. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça domínio ou autoridade sobre homens. Então a mulher pode falar na igreja? Pode. O que ela não pode é trazer um ensino de autoridade na vida da igreja. A mulher não pode dizer o que a igreja deve ou não deve fazer, quais são os rumos que ela deve tomar. E eu vou dar um exemplo para os irmãos, rapidamente, em Atos capítulo 15. Abra sua Bíblia em Atos, para que os irmãos entendam o que é uma palavra de governo, uma palavra de decisão que não foi dada às mulheres. Irmãos, o capítulo é extenso, eu só vou contextualizar. Surgiu uma grande controvérsia, porque os judeus cristãos que estavam em Jerusalém desceram até a igreja em Antioquia, e lá eles estavam ensinando assim: vocês devem crer em Cristo, sim, mas vocês também têm que guardar os costumes de Moisés.
Então isso levantou uma grande contenda em meio à igreja em Antioquia e Paulo estava lá. Então o que eles decidiram fazer? Subir a Jerusalém. E ali eles estabeleceram uma espécie de reunião para decidir se, além de crer em Cristo, deveriam também os cristãos gentios que não eram judeus guardarem as leis mosaicas, os costumes, circuncidarem e assim por diante. Vejam como esse assunto era um assunto sério, irmãos, tremendamente sério, porque a partir daquela decisão, milhares e milhares e milhares de cristãos deveriam caminhar por este ou aquele caminho. Então, a partir do verso 6, está registrado assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Você está vendo aí, reuniram-se também as irmãs, as mulheres, está aí nesse verso, irmão? Por quê? Porque era uma questão de governo. É dizer, a igreja do Senhor não vai seguir guardando costumes, tradições. Era uma situação de rumo da igreja, de governo. E as mulheres não se faziam presentes aqui para debater, para expor a palavra e para ajudar nessa decisão. Tanto é que, se você continuar acompanhando aí o texto, você vai ver que Pedro falou, que Tiago falou, né? E ao final eles dizem assim: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Mas não coloca as irmãs, não coloca Maria, né? Não coloca nenhuma das irmãs que acompanhavam o ministério, como que, tomando a palavra, pudessem também falar sobre essa questão. Então fica muito claro que quando em 1 Timóteo capítulo 2, é dito: não permito que a mulher exerça domínio, autoridade sobre o homem, é que Deus não confiou a ela esse encargo. E aí nós vamos agora para aspectos práticos. Por que a igreja tem se perdido nos dias atuais? Porque as mulheres têm assumido posição de governo para liderar a igreja. E isso é terrível, irmãos, porque você tem uma inversão na ordem de Deus. E como é que Deus pode abençoar isto? Aí você pensa assim: só na igreja. Não, na sua casa também. O Senhor diz: não permito que mulher exerça domínio, autoridade sobre o homem. Não, irmão, mas lá em casa nós não temos esse problema. Puxa aí pela sua memória. Quando seus filhos querem decidir alguma coisa, querem uma permissão, eles falam com você ou falam com a sua esposa? Quem que dá a decisão final? Quando vai assumir um compromisso financeiro, quem é que dá a última palavra? É você ou é a sua esposa? Então são essas pequenas coisas do dia a dia que nós começamos a perceber quem exerce domínio na casa: a mulher ou o marido? Cuidado, irmãos, para a gente não se fechar com uma palavra dessa e achar assim: quanto machismo, quanto individualismo. Não tem nada a ver isso. É porque o homem, segundo está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, o homem é a representação de Cristo e a mulher é uma representação da igreja. O homem foi concebido para representar a autoridade, o encabeçamento de Cristo. E a mulher foi concebida, foi edificada para representar a igreja. Aí eu te pergunto: quem exerce autoridade sobre quem? A igreja sobre Cristo ou Cristo sobre a igreja? Então, quando lá na sua casa é a tua mulher que pega as rédeas, é ela que decide tudo, sabe o que está acontecendo? A tua casa não está refletindo a realidade espiritual entre Cristo e a igreja. E tem como o Senhor abençoar isso? Se está fora da sua ordem, fora do seu arranjo. E por que isso acontece? Em raríssimos casos, é por ter uma mulher opiniosa, mulher que realmente é dura, que assume isso e não aceita. Em raríssimos casos existem, mas raríssimos casos.
A grande parte das vezes, isso acontece porque nós, homens, assumimos uma posição omissa. Para nós é muito mais confortável deixar elas decidirem, né? Então a gente delega e vai delegando. E os problemas aparecem, resolve aí, mulher. E os moleques começam a dar trabalho, resolve aí, mulher. E o homem vai se abstendo, porque para ele, na cabeça dele, a única contribuição que ele deve dar é trazer o sustento para dentro de casa. O resto, a mulher que se vire. Mas a palavra diz assim aos maridos: maridos, vivei a vida comum do lar. Não é só trabalhar, não. É estar presente nos assuntos da casa, nos assuntos da família. E assumir a posição que o Senhor deu. Agora, saindo da esfera familiar da casa, vamos trazer aqui para a nossa realidade da congregação aqui em Ariquemes. Pois nós temos sofrido do mesmo mal. Nós, homens, os irmãos que se reúnem aqui, irmãos, temos sido omissos com respeito à obra de Deus. As nossas irmãs estão muito mais avançadas do que nós, no compromisso com aquilo que é do Senhor. Nós, às vezes, convocamos os homens: irmãos, vamos reunir para orar, vamos reunir para estudar. 2 ou 3, quando no máximo 4, aparecem aqui. Porque nós não queremos saber de nos envolver com as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas sabe o que é dito aqui em 1 Timóteo? Quero que os varões orem com mãos santas. Irmãos, nós não podemos fugir a essa responsabilidade, porque Deus quer nos usar como varões, como representantes da sua autoridade. E nós não podemos nos enfiar debaixo do tapete e esperar ali que as mulheres assumam. Então, grande parte das congregações hoje tem lá a pastora, a bispa e mais não sei quem. E isso está muito cômodo para os homens, muito bom. Sabe por quê? Porque elas assumem a responsabilidade. Mas não foi isso que Deus estabeleceu. Existe uma ordem, existe, irmãos, um governo da parte de Deus e um arranjo do qual Ele não abre mão. E quando nós queremos, digamos assim, enfrentar esse arranjo, nós é que trazemos prejuízos para a nossa vida. É como o Senhor diz assim: duro é recalcitrares contra os aguilhões. Imagine você dar um soco na ponta de uma estaca fincada na parede. O que vai machucar? É a estaca ou é a sua mão? É a mão, não é? Você fica lá dando murro na ponta do espeto. O espeto vai se machucar? Não. Então, quando a gente se acha lutando contra a vontade, contra o arranjo, contra aquilo que Deus estabeleceu, somos nós que saímos prejudicados. Somos nós que saímos machucados. E não o Senhor. Soberano e amável Senhor. Veja que aqui no texto que estamos estudando, no verso 13, o Espírito de Deus, não que ele precisasse, mas ele vai explicar o porquê a mulher deve aprender em silêncio, o porquê a mulher deve aprender em submissão, o porquê a mulher não pode exercer domínio, autoridade, ensino de governo sobre o homem. O Espírito Santo vai explicar. Veja aí o verso 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, quando ele fala que primeiro foi formado Adão, ele estabelece um princípio. O homem tem primazia, tem a palavra de governo, porque dentro do propósito da criação, como eu disse, ele é a representação da autoridade de Deus. E quem é a mulher, irmãos? Uma auxiliadora. Alguém que está numa posição de auxiliar e não de governar. Então, por princípio da criação, Deus entregou a nós, homens, a palavra de autoridade, a palavra de governo, seja na vida da igreja, seja na esfera familiar, todas as esferas.
Agora é interessante que no verso 14 é dito assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então também por princípio da queda, a mulher, ela é a parte mais fraca. E quando ela está fora da cobertura, ela está mais sujeita ao engano e à transgressão. Eu não estou aqui eximindo os homens, tá? Romanos capítulo 5 diz assim: pela desobediência de um homem, não de uma mulher, pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo, e do pecado a morte, pela desobediência de um homem. Quem foi esse homem? Adão. Eva tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e comeu. Ali consumou o pecado. Se Adão tivesse sido fiel à palavra de Deus, mesmo Eva havendo comido, trouxesse o fruto para ele e falasse: não, o Senhor deu a ordem de não comer, sabe o que aconteceria? A criação estaria intacta até hoje. Percebem isso, irmãos? Porque a palavra registra em Gênesis que foi depois que Adão comeu que ambos viram que estavam nus. Não foi quando Eva comeu, ela percebeu que estava nua. Então a consequência da transgressão da palavra foi porque o homem transgrediu, desobedeceu a palavra. Mas o que teria acontecido com Eva? Muito provavelmente sido perdoada por não haver obedecido. Mas vocês viram onde é que Satanás atacou? Onde ele enfiou a cuia dele? Não lá no homem, mas por meio da mulher. Ela foi iludida, ela foi enganada. A mulher é mais suscetível a isso, de ser enganada, de ser iludida naturalmente, né? Então, aqui quando nós estudamos esses princípios e vimos que a mulher não deve estar sobre o governo, exercendo autoridade, nós também temos esse aspecto. Ela está fora de uma cobertura, de uma proteção, e por isso ela está mais suscetível ao engano, né? Como nós estamos vendo aqui na palavra. Verso 15: todavia será preservada. Aí aqui a gente precisa fazer uma ponderação. A versão revista e atualizada diz assim: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Na verdade, nós temos essa versão, mas quando nós voltamos para uma expressão mais literal da palavra, é dito assim: ela será salva na luz, na fé, na caridade e na santificação. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: a mulher será sim preservada, ela será salva se ela andar na fé, se ela andar na luz do Senhor. E isso significa o quê? Andar em submissão, andar debaixo de uma cobertura, de uma proteção dos irmãos, do marido. Então ela estará protegida, ela estará salva em santificação e fé, não é verdade? E por fim, o Espírito de Deus lembra algo muito importante: dando à luz a filhos. Essa é uma missão também que foi dada às mulheres, de suma importância. A mulher gera o filho, ela dá a luz ao filho, e ela tem a responsabilidade, obviamente, com o marido, de criar esses filhos no temor do Senhor. Então ela será preservada por andar na fé, por andar na luz e por criar os seus filhos na fé e na luz do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. O Espírito de Deus, como Ele é onisciente, Ele é Deus, Ele sabia que nesses últimos dias que antecedem a volta dEle, esse assunto do empoderamento feminino estaria muito mais latente, muito mais assim forte, e que a igreja seria desafiada a não permitir que esse tipo de pensamento mundano entrasse na vida da igreja. Se nós pegamos a palavra de Deus e vamos a um lugar público, digamos uma escola, uma faculdade, e você abre a palavra e diz assim: não permito que as mulheres ensinem, mas elas aprendam em silêncio, com toda a submissão,
e que elas não exerçam autoridade sobre o homem. Irmãos, isso é o cúmulo do absurdo para o mundo. Mas nós não pertencemos mais ao mundo. Que dependamos do Senhor para compreendermos a realidade espiritual do seu arranjo na sua casa. Eu tenho um vídeo para passar aqui com os irmãos, que eu separei, dentro desse aspecto. Há aí uma palavrinha, não sei se pronuncia em inglês adequadamente, chamada assim, mansplaining. Sabe o que significa isso? Na corrente agora das feministas, não se admite mais, as feministas não admitem mais, que um homem ensine um assunto que a mulher já sabe de maneira detalhada para ela. Então imaginemos o seguinte, a mulher sabe como funciona uma bicicleta. E aí o homem chega e fala, olha mulher, a bicicleta funciona assim, assim, assado, por isso, por isso, por aquilo. Aquilo é uma ofensa para a mulher. Mas aqui a palavra está dizendo o quê? As mulheres aprendam em silêncio, em toda submissão. Então você pega esse espírito, mansplaining, essa mentalidade, e ela começa quase que de forma imperceptível entrar na vida da igreja. E sabe o que vai acontecer? As mulheres empoderadas, feministas, no meio da igreja, vão dizer, eu não admito, eu sei mais do que esse homem que está ali na frente, ensinando. Por que ele tem que me ensinar? Se eu já sei, isso é uma ofensa para mim. Então isso vai entrando na igreja quase que imperceptivelmente. Irmãos, eu não duvido, e eu vou encerrar por aqui, que existam irmãs com muito mais capacidade, assim, conhecimento da palavra do que muitos irmãos. Irmãs com conhecimento absurdo da palavra, que poderiam pegar todos nós homens aqui e guardar no bolso, de conhecimento da palavra, de experiência com o Senhor, mas se ela resolver assumir uma posição de governo, esse conhecimento vai adiantar de alguma coisa? Não, porque Deus não estabeleceu essa posição para ela. Esse é o arranjo de Deus. Então que o Senhor guarde as irmãs e que o Senhor desperte os irmãos, porque a nossa omissão também será cobrada, por não fazermos, não assumirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém?